Aleluia, glória a Deus. Quem aqui está realmente na fé, pega a sua Sagrada Escritura novamente. Amados, e eu quero ler com você, ainda nesse momento, um texto aqui em Gálatas. Queridos, quero pedir a você, como nesta manhã, que nós tivemos aqui um culto maravilhoso, pedindo a Deus a graça, a misericórdia, sobre todos os necessitados. E eu tenho certeza que Deus escutou a nossa oração. Por isso eu gostaria de pedir a você, que está aí nos assistindo na sua casa, e que gostaria de fazer o seu pedido de oração, você escreva aí nessa live, coloque aí o pedido de oração, nós vamos estar orando. Os pedidos que foram feitos nesse final de semana, nós estamos com eles. E alguns minutos antes de terminar a live, nós estaremos orando por todos os pedidos. Já temos vários pedidos aqui que foram feitos, mas nós vamos acrescentar o que você fizer. E se alguém que está aqui no templo também quiser, entregue seu pedido para os diáconos e nós vamos estar orando. Irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz a palavra de Deus: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam e queiram transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tem anunciado, seja maldito. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja maldito. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para essa carta à região chamada Galáxia, nós encontramos várias igrejas que estavam lutando de uma forma maravilhosa contra todas as forças do mal. Mas também havia muitos irmãos que haviam sido atingidos e alcançados pelos fermentos e pelas heresias. E muitos haviam se envolvido com coisas que entristeciam o coração do Espírito Santo. E o Espírito de Deus então desperta o apóstolo Paulo para que ele enviasse essa mensagem. E você vê que Paulo, ele diz assim: eu estou perplexo, eu estou admirado, eu estou maravilhado, que muitos estão abandonando o verdadeiro evangelho. Irmãos, e nós sabemos que a luta ela não terminou, mas ela está se intensificando. E eu quero que nessa noite você preste muita atenção sobre o que nós vamos falar. Porque nós estamos diante de uma situação em que sutilmente, Satanás ele vai tentando destruir e minar a sua vida, destruir a sua vida espiritual. E de repente, tudo começa a parecer que é normal. Sabe que tudo vale. E que nós pegamos aquela palavra, não sei se você se lembra, de uma palavra que diz assim: nós podemos todas as coisas. E aí de repente, nós somos persuadidos a querer fazer tudo. Mas a palavra de Deus diz que nem tudo nos convém. E eu quero muito nessa noite que você entenda que o diabo ele tem uma meta. E ele não brinca com a meta dele. A meta dele é matar, roubar e destruir. Ele quer atingir a meta de te destruir. E é interessante que a primeira é matar, roubar e destruir. Irmãos, preste muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Porque a sua vida corre um perigo muito grande. E Satanás ele vai usar algo que seja atraente a você, que seja atraente
a minha pessoa. A Bíblia diz que Paulo diz: espera aí, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho, irmão, é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. E o evangelho é as boas novas. Que boas novas, pastor? Aquela que nós lemos no capítulo 3, no versículo 13. Lê de novo aí. Capítulo 3. Essa é a mensagem do evangelho. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição. Essa é a mensagem central do evangelho. O evangelho é essa mensagem, a mensagem das boas novas. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus se fez maldição. Ele assumiu o meu e o seu lugar, o nosso lugar, o lugar da humanidade. Para quê? Para que em vez da morte reinar, a vida pudesse reinar. A vida pudesse reinar. Escute. A vida pudesse reinar. A bênção de Abraão. A Bíblia está dizendo a bênção. Lá em Deuteronômio, deixa aqui marcado, vem aqui, Deuteronômio. Vamos dar uma lidinha no capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Olha o que diz a Bíblia, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Olha que maravilha, meu irmão. Olha que bênção. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje eu vos mando. Olha que coisa, Deus colocou diante do povo de Israel a bênção e a maldição. Agora, vá comigo para o capítulo 30 de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Vamos lá. Versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Olha bem, meus queridos. É interessante, irmão, que quando você escolhe a bênção, você está escolhendo a vida. Quando você escolhe a bênção que lá em Gálatas, Jesus, ele deixou para toda a humanidade. Já não era mais uma questão apenas de Israel, mas agora toda a humanidade poderia ser alcançada. Você já parou para pensar nisso? Você já imaginou? Olha o versículo 19. Olha o versículo 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus, ele deixa bem claro: pois a vida para que vivas tu e a tua escolha a vida. E ele está dizendo que hoje eu e você podemos ser libertos das maldições. E a maldição, irmãos, ela está aí solta. Mas o evangelho, que é a mensagem de que Jesus morreu por você na cruz, de que ele está de braços abertos, te esperando, para te livrar de todas as maldições. Basta apenas uma atitude sua de escolha, de você escolher, de eu escolher. Satanás está trabalhando para ceifar a sua vida, e ele vai usar, sabe o que? As lutas do dia a dia, o sofisma dos dias que vão passando e vão tentando entrar na sua vida, as heresias, os falsos ensinamentos, vão tentar te desgastar. O dia a dia, as lutas,
as batalhas, as aflições. Mas a Bíblia diz que aquele que se entregou para o Senhor Jesus vive igual a Abraão, sustentado pela fé. Sustentado pela fé. Para que a bênção chegue sobre a minha vida como chegou a Abraão, eu tenho que viver pela fé, meu irmão. E a fé, ela me leva a fazer algo. Vá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. O versículo 8, você já tem ele memorizado. Você sabe que você precisa ser sóbrio. Você precisa ser vigilante. Vamos lá lembrar que Gálatas começou a se embriagar com os ensinamentos mundanos e permitiu que o verdadeiro evangelho estava começando a ser tirado da vida deles. E eles estavam aceitando outro evangelho que não era evangelho, era uma falsidade. Eles estavam deixando de ser sóbrio e vigilante. Como está no versículo 8 de 1 Pedro 5:8. E o diabo estava começando a destruir a vida deles. Por isso que Paulo escreve, dizendo: ei, vocês estão se voltando para outro evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Vocês estão se embriagando, mas vocês devem ser sóbrio e vigilante. Por quê? Porque o diabo está aí, está trabalhando. E no versículo 9, o que eu devo fazer? Eu devo resistir firme aonde? Na fé. Resistir firme na fé. O tempo está passando, meu irmão, mas você deve permanecer aquele mesmo que aceitou Jesus na sinceridade, no amor para com Ele. De você permanecer naquilo que nós denominamos de primeiro amor. De eu não mudar, mas de eu permanecer firme na fé. Deus jamais me esquecer que aquele que me chamou, Ele é fiel, Ele está trabalhando na minha vida, Ele está operando grandes coisas. E sabendo do seguinte, entra aqui, irmão, olha, as mesmas aflições, é no meio das aflições, é no meio dessas batalhas que nós estamos, é no meio dessas lutas, dessas aflições. E aflições aqui, irmãos, são sentimentos, são opressões, são coisas que você nem imagina, são aflições. E ele diz assim, ó, que está se cumprindo. E não é naqueles que estão fora da igreja, não, é naqueles que estão na igreja. E aqui entra uma coisa: você é um verdadeiro cristão mesmo? Você é um discípulo de Jesus? Então você está no meio das aflições. Por quê? Vamos lá para João. Capítulo 16. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus? Olha bem o que está escrito: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. No mundo nós teremos. Para você entender, você terá opressão. Você terá estresse. Quantas vezes você está se sentindo fraco? Você está se sentindo estressado? E você nem dá conta de que se está se cumprindo a palavra de Deus. Você está na angústia. Essa palavra aflição significa angústia. E você dizendo: Deus se esqueceu de mim, os irmãos se esqueceram, a igreja se esqueceu. Não. Jesus disse que somente nele nós teremos paz. Mas no mundo nós teremos aflições, tribulação. Ah, meu irmão, quando eu me lembro dessa palavra tribulação, eu me lembro que herdará o reino do céu somente aqueles que forem fiéis durante a tribulação. Os Gálatas estavam fugindo do verdadeiro evangelho, que nos leva a um caminho estreito e apertado, que nos leva
a sermos imitadores de Cristo, a tomar a cruz e irmos em frente, avançando, avançando. Essa palavra aflição significa adversidade. Significa adversidade. Significa ser espremido. Ser espremido. Esmagado. Jesus estava dizendo no mundo, haverá uma luta tão grande, você vai se sentir esmagado, apertado, enfrentando o sofrimento. E nós, por uma questão de natureza, nós não gostamos de aflição. Os Gálatas estavam começando a buscar algo que era diferente, que não era o evangelho, que produz renúncia. O verdadeiro evangelho produz renúncia, produz uma vida diferente. Sabe, todo o teu ser quer te conduzir para prazeres mundanos, mas você se entregou ao evangelho e você disse, não, é no caminho estreito. Tudo em volta diz que Deus não se lembra nem mais de você, e você se mantém ali firme na aflição, esperando em Deus, porque o Senhor, Ele estenderá a mão para ti, e te sustentará, te manterá firme, ainda que tudo dentro de você diga que você está só, que você não tem força. Se mantenha na fé. A Bíblia diz, resiste firme na fé. Quando essa palavra está voltando-se para nós, irmãos, nós temos que lembrar que Abraão não pôde vacilar, não. Em Hebreus, ele acreditou contra a própria esperança. Ele acreditou contra tudo, contra o tempo, contra as palavras, contra a inveja, contra tudo, contra todos. Ele se manteve firme. Os próprios problemas diários na vida dele, ele se manteve firme. E nós não conseguimos. Olhe bem para mim, quantos cristãos que você conhece, que desistiram no meio da luta, que enfraqueceram na fé, que deixaram o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, ele produz, irmãos, força à nossa fé. Pessoas que desistiram do seu casamento, desistiram dos seus filhos, desistiram da sua família, desistiram do seu trabalho, do seu emprego, fugiram. E aqui, meu irmão, pessoas que em vez de ir para o joelho no chão, resistir firme na fé, usar a sua fé, a oração, o jejum, profetizar a palavra, preferiram fugir, preferiram tirar a sua vida. Por quê? Porque não suportaram, por não estarem firmados na fé, por não sustentarem-se na fé. Imitaram alguns exemplos bíblicos, como Saul, que deveria ter morrido como um verdadeiro guerreiro. Você está entendendo? Avante! Preferiu se suicidar. Como Judas, que em vez de fazer igual Pedro, vão para cima, preferiu tirar a sua vida. Eu quero dizer para você, que Jesus diz, que é para nós ficarmos firmes na fé, que é para nós enfrentarmos, resistirmos. Todos nós aqui, todos nós, você que está na sua casa, estamos debaixo de uma guerra tremenda. E a Bíblia diz que não é para você ceder ao diabo. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Ele é quem veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da vida. Jesus veio para isso. E lá em Efésios diz, revestir-vos de toda a armadura de Deus.
A Bíblia não diz para você se encher de emoções, mas a Bíblia diz para você ser forte e guerreiro, para você não ceder ao inimigo. E vem aqui novamente, vamos aqui, vem aqui, Efésios 6. Seis 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Tome toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Firme aonde? Em Cristo. Firme aonde? Em Cristo. Em Cristo Jesus. E aí ele vai dizendo, no versículo 14, coisas maravilhosas. No versículo 15 mais ainda. No versículo 16, ele diz sobre você apagar os dardos inflamáveis do diabo, que querem te atingir, que querem inflamar você, que querem encher a tua mente, tomar o teu ser, colocar pensamentos que você nem imagina. No versículo 18 ele diz, você deve orar em todo tempo, toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, perseverante. Passou um dia e não mudou, mas eu estou firme. Passou uma semana, não mudou, estou firme. Passou um mês, eu estou firme. Você pode olhar ao teu redor e todos podem ter te abandonado, mas você permanece firme, você é perseverante, você não é daquele que é frouxo e com pouca coisa você volta para trás, não. Você é aquele que está em Hebreus capítulo 10, versículo 37 em diante, que você é aquele que é da fé, aquele que vai até o fim, aquele que não cede à tentação do diabo, mas é aquele que permanece segurando na mão de Jesus. E ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, você sabe que o teu Deus está junto com você. Entenda isso, meu querido. Volta para o versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem se fortalecido do quê? Os Gálatas estavam se embebedando, se embriagando com o evangelho que o estava conduzindo ao mundo, ao mundanismo. Ao invés de imitarem Cristo, estava imitando o mundo. E aí, você sabe para onde é que vai. Em vez de ir para a fidelidade, se vai para o outro caminho. Em vez de ir para a santidade, vai para outro caminho. Em vez de ir para a oração, vai para outro caminho. Em vez de ir para o jejum, vai para outro caminho. Em vez de ir para a simplicidade, vai para outro caminho. Mas a Bíblia diz, irmão, e preste atenção no versículo 11: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está trabalhando. A única coisa que o diabo, ele se esquece, é que Deus é tão misericordioso que antes o Espírito Santo trabalha e te alerta, e te entrega a mensagem: no mundo tereis aflição. No mundo tereis aflição. Tudo está acontecendo. Essa luta que você está passando, meu filho, são aflições que faz parte. E eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus, Ele nunca vai permitir, conforme está em 1 Coríntios 10, versículo 13. Primeira Coríntios. Não vem sobre vós tentação, aflição, perturbação, opressão, depressão, estresse, senão humano. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar
algo que você não possa suportar. Mas antes, com a tentação, com o estresse, o nome que você quiser dar, Deus também dará o escape. Deus permite, mas Ele dá o escape, Ele é responsável. Ei, olha aqui para mim. Você acha que Deus, sendo um pai bom, Ele vai olhar, Ele vai ver o inimigo colocar um peso sobre alguém que a pessoa não possa suportar? A Bíblia diz que ainda que a sua mãe, quando estava te amamentando, esquecesse de ti, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Deixa de ser embriagado de achar que Deus permitiria alguma coisa que você não possa suportar. Então não vamos dar desculpa. Vamos viver a fé. E a fé é o firme fundamento, esperando-se aquilo que ninguém está vendo. Enche o teu espírito, o teu ser, o teu homem interior, da verdade, do verdadeiro evangelho. E você vai ver que pode acontecer o que acontecer, você vai se manter firme. Quero terminar lembrando a vocês que há uns 4 anos atrás, mais ou menos, um navio desses de cruzeiro que você sonha, e eu também sonho um dia viajar. O negócio é lindo, irmão, coisa mais linda. Aquele navio cheio de andares, milhares de pessoas. Ele estava navegando na beira de uma praia, e de repente, por um erro, o navio veio a encalhar. Com isso, nesse momento, o navio começou a tombar. Escute bem. As informações que eu tenho é que ninguém morreu. Mas passou-se alguns meses que foram fazer tudo. Você imagina o tamanho do prejuízo no navio daquele. Tão luxuoso, milhares de pessoas. E como ficaria? E aí, meu irmão, fizeram algo. Foram descobrir que o capitão cometeu um gravíssimo erro. E esse capitão foi para os tribunais. E o que não se aceita de maneira nenhuma é um erro que ele cometeu. Sabe qual foi o erro dele? Quando o navio encalhou, quando o navio parecia que ia tombar, e não ia dar tempo de todo mundo sair, você sabe o que ele fez? Você imagina o que ele fez? Ele saiu no meio do povo e foi embora. Abandonou muitos tripulantes, muitos daqueles que eram também ali funcionários lá dentro. E por isso ele foi para o tribunal e foi condenado. Ele teria que ser o último. Você sabe que Jesus te chamou para você ser o último a pular do navio. Se você quer andar com Jesus, é desse jeito. Porque senão você vai para o tribunal mesmo. Eu também vou. Ele disse que se você o negar, ele não vai ter como te confessar no dia do grande julgamento. Então, não se embriague. Viva nesse verdadeiro evangelho. Aguenta. Pastor, um navio encalhou e parece que vai tombar e eu vou junto. Fica tranquilo. Se Jesus é o capitão desse navio, ele não vai sair. E o navio pode ser do tamanho que for. Ele vai manter esse navio. E esse navio vai permanecer. Eu quero te perguntar nesta noite. É esse evangelho? É esse evangelho que arrancou a maldição de você ser infiel? Que arrancou a maldição de você ser aquela pessoa que era conduzida por qualquer ventinho, você já deixava as coisas e te tornou um homem perseverante, um homem firme, uma mulher firme? Esse evangelho que você recebeu?
que faz de você um homem ou mulher fiel ainda no mundo infiel, que permanece, mesmo todos pulando do navio, e você permanece firme. Permanece firme. Ou você é daqueles que ao primeiro sinal, você pula do barco e abandona todo mundo. Você é daquele que está lutando contra o espírito da morte, ou você está se entregando ao espírito da morte? Que sabe do seguinte: eu não vou ceder 1 milímetro. Eu não cedo, porque o meu Jesus é o Senhor da vida. Eu não cedo às tentações, mas eu cedo à santificação. Você que é da santificação, se coloque de pé. Você que é da fidelidade, se coloque de pé. E eu quero trazer à tua memória que Satanás está trabalhando para te detonar, para te destruir. Mas o Espírito de Deus está trabalhando e te fortalecendo nesta noite. E permita o poder de Deus te encher. Permita a graça de Deus. Ei, traga a tua memória. Ei, traga a tua memória. A maldição foi destruída na cruz. Na cruz do Calvário. Teu pai, tua mãe pode ter vivido uma vida de fracasso, mas você não. Porque você está diante de Jesus Cristo que levou as maldições. Se entrega a Ele agora. Abre o teu coração. Recebi um novo coração do Aleluia. Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Aleluia. Com o fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando o quê? A glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido